Gente, Demore, a gente marcou para as 20, a galera tá batendo aí na porta, então, Tá, então deixa entrar. deixando entrar aqui, e você está, a gente, o Arthur e eu aqui, né, da escola, a gente tá se deliciando, Sônia. O Arthur tá literalmente viajando no espaço, Arthur tá perdido no espaço. perdido no espaço. Eu já ia perguntar como é que você está respirando aí, sem capacete. Da turma 2 já chegou, a Malu da turma 3, que a gente abriu só para quem entrou no nosso grupo de aquece, né, Demore? Então, Lucas já está aí, a galera que a gente ainda não abriu as inscrições para o público geral, só para quem já entrou em contato com a gente, Sônia. Uhum. E tem muita coisa para fazer aí, né, Demore? Então... a gente, acho que vale explicar, eu dei um toque na Sônia mais ou menos o que era, mas é basicamente, eu tinha 2 cursos de jornalismo investigativo digital desde 2013, que geralmente eu dava no Congresso da Abrage, dava alguns treinamentos, dei um treinamento no Globo também, em alguns jornais, e aí no ano passado o Daniel me provocou para a gente juntar tudo e fazer um curso mais completo, assim. Então é basicamente do A ao Z, assim, relacionamento com fonte, estrutura narrativa, o que é interesse público, como funciona o crime organizado, o que é lavagem de dinheiro, o que é um paraíso fiscal, tem um monte de coisa ali. Como fazer navegação anônima, criptografia, comunicação segura com fonte, tem uma parte um pouco mais técnica e tal. Então a gente montou turma no ano passado, 2, e está montando a terceira agora. E aí a galera, a gente falou, vocês querem conversar com alguém de jornalistas que se eu conheço e consigo trazer e tal? E aí o nome mais levantado foi o teu. A galera falou, muita gente falou de várias pessoas, mas muita gente levantou teu nome. Pô, acho que eu dei uns inputs, né? E aí muita gente falou, pô, acho que a Sônia é legal, e tal. Daí por isso que tu tá aqui hoje, porque a galera queria falar contigo. Vamos ver se não vão se decepcionar. Não. Sônia, te prometo que não vai ter aquela coisa lá, você consegue falar 1 hora? Ou quando a gente vai em congresso, que é a coisa que eu mais odeio, né? Os caras não preparam nada, daí chega na hora assim, e aí você é o primeiro a falar. Então, Demônio, você tem 20 minutos para falar. E você fala o quê, cara? Faz uma pergunta, sei lá. Eu posso falar do que eu vou falar, não tenho ideia. Só que eu te coloquei numa roubada dessa aqui na Unicinos, né, Demônio? Já me colocou. Lá de Nova York, tu foi buscar dinheiro lá pros caras. Já me colocou. Mas tudo bem. Hoje em dia eu me viro nos 30. Olha só. Bom, escuta, e o pessoal que faz o curso, a gente que já está trabalhando, estudante... O nosso público é bem diverso, assim, né, Demore? Tem muito jornalista, acho que é a grande base, assim, são uns 40%, mas tem as pessoas mais variadas, assim, né? O Alasa, que a gente está vendo, é um jornalista de mídia independente, produtor de conteúdo aqui do Rio Grande do Sul, cobre movimentos sociais, por exemplo, né? Tem o seu próprio processo de funding do seu trabalho, mas a gente já tem advogado, médico, professor de história, funcionário público de governo, pessoal de ONG, é bem diverso, assim, a gente está bem surpreso, né, Demore? A gente imaginou que ia ser muito nichado, assim, para estudante, recém-formado e profissional de jornalismo com alguma experiência meio do Brasil profundo, assim, Sônia, que não tem muita coisa com vocês, né, uma formação com vocês, e quando a gente viu, tá vindo meio geral, assim, a gente está tendo, inclusive, que legal. crescer um pouco nas campanhas, assim, porque a gente estava nichando bastante em jornalistas ou interessados em, mas o público geral tem, acho que o Demônio virou um nome pop aí, né? Depois de ter virado meme 2 semanas atrás, eu não duvido mais nada. Deixa de ser bobo, Daniel. Vamos então, gente. Acho que é mais ou menos isso que a gente estava esperando, entre 15 e 20 pessoas, né? Não é mais do que isso, né, Daniel? Deve ser um pouquinho mais que isso aí, porque a gente está pegando alguns que já se matricularam na turma 3, que vai começar em agosto, tem toda a turma 2, né? E a gente também estendeu para a galera que se matriculou em novembro lá, né? Então, a gente resolveu abrir, Sônia, porque não é qualquer momento, né? Tem Sônia Bride, uma das mais premiadas jornalistas de televisão do Brasil, num evento da escola. Então, quero aqui, na frente de todos os nossos alunos, te agradecer
ter aceito esse convite. Eu quero pedir, assim, eu vou terminar minha fala, como fundador da escola, dizer que é uma honra aqui para a escola receber vocês dois, né, e compartilhar um pouco ou muito do que vocês sabem com essa galera. Eu vou só pedir que todo mundo deixe os seus microfones fechados, né, mutem os seus mics aí. O Demore e a Sônia vão fazer um bate-bola aqui, e a gente depois vai fazer um tempinho de Q&A, de perguntas. Então, levantem a mão, sejam objetivos nas perguntas, lembrem que, né, Demore e Sônia já trabalharam hoje o dia inteiro, né, a gente não definiu ainda a duração, mas não vamos esgotar os nossos convidados aqui. E, Sônia, então, muito obrigado. Se quiser fazer uma fala inicial, eu me despeço de vocês e fico aqui na moderação do papo. Um abraço a todos. Só quero agradecer o convite. Eu e o Demore, a gente conversa volta e meia por telefone, por Twitter, por Zap, não sei o quê, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Apesar de sermos vizinhos, né? Lá do oeste catarinense. Exatamente. E, enfim, eu sempre trabalhei numa empresa grande e, quer dizer, sempre. Eu comecei na imprensa catarinense, em Caçador, que era um jornal que saía 2 vezes por semana. Então, não dá para dizer que eu sempre trabalhei numa empresa grande. Depois, em Floripa, eu trabalhei na Rádio Barriga Verde, depois na TV Barriga Verde, na época eram independentes. Trabalhei na Cultura, que era da Bandeirantes. Isso tudo antes dos 21 anos de idade, que com 21 eu fui para a RBS. E trabalhei 6 anos lá em Floripa, e depois vim para o Rio, do Rio fui para Londres, para Nova York, fui para São Paulo, para Pequim, para Paris, voltei para cá, estou aqui no Rio agora. Então, basicamente, nos últimos 36 anos, eu estou dentro da mesma empresa, que é antes a RBS, depois a Globo, tudo do mesmo grupo, né? Mas eu tô muito feliz, assim, encantada de ver que hoje a gente tem Quando eu comecei, né, quando eu saí da faculdade, a gente ou trabalhava, até tinha umas coisas na faculdade assim, ocupar as grandes redações e tal. Hoje não é preciso mais, né? Se você não tem uma grande redação, você cria uma redação pequena para você e você pode botar no YouTube. Você não precisa nem fazer mais com mimeógrafo, você pode fazer uma newsletter, você pode fazer 1000 maneiras. E eu acho que isso está fazendo um bem desgraçado para o jornalismo brasileiro. Está arejando, está instigando, está provocando. Faz bem para o jornalismo e faz bem para o Brasil, faz bem para o público que tem acesso a uma variedade grande de informações, né? Tem algumas dessas iniciativas que são pequenas quando você vê o tamanho do público, mas tem impacto muito grande. O Intercept A1, eu diria que o ECO, Infoamazônia, Agência Pública, enfim, que trabalham com alguns trabalham com uns nichos, né, de informação, mas conseguem fazer reportagens investigativas assim de muito fôlego, né? E eu estou tentando trazer para dentro da Globo um pouco dessa cultura, com parcerias. Então, a gente fez uma parceria com o Infoamazônia, que eu acho que foi uma parceria assim, de sucesso, em que eu deveria fazer a reportagem, mas como eu não podia viajar por causa da Covid, quem fez a reportagem foi o Fabiano Vilela. Foi uma investigação sobre o mercúrio, eu ajudei no trabalho de investigação, por telefone, fonte, não sei o quê, e no fim das contas eu editei a matéria, junto com a Christine Kist, que estava editando. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho foi enriquecido com a participação deles, e eu acho que o trabalho deles também ganhou muita visibilidade a partir do canhão, que é o Fantástico, né, com toda a sua audiência e tudo mais. Enfim, só quis falar isso logo assim no começo, porque
eu acho que as melhores coisas que a gente está vendo no jornalismo brasileiro hoje são coisas que não estão mais saindo. Tem coisas ótimas saindo das grandes redações, né? Mas a gente está tendo um jornalismo refrescante no sentido de ser estimulante, de ser gostoso de ver, entusiasmado, dedicado e tal, que está saindo de empresas de comunicação muito novas e pequenas e montadas com estruturas muito diferentes, né, do que era o antigo jornalão ou da rede de televisão. Sônia, dessa galera que está falando com a gente aqui hoje, tem muitas delas que estão nesse meio, assim, né? Ou está começando, ou já se juntou com outras pessoas para tentar montar alguma coisa, assim. Só que muitas vezes, como é uma galera que não passou por tudo, por todo aquele esquema que existe uma vez, né? Porque eu também talvez a minha geração seja a última geração de universidade que ainda saía da universidade já olhando que vai trabalhar ou na Zero Hora, ou na RBS TV, ou vai para São Paulo. Os caminhos eram meio que aqueles, assim. Ali, naquele momento, começou a ter... Que ano que você se formou? Me formei em 2004, que é quando começa a ter blogs, mas ainda é pré-Facebook, pré-Twitter, pré-YouTube. Gente novinha. Eu sou novinho, mas você não sabe a idade das pessoas que estão aqui, que muitas delas são muito mais novinhas que a gente. Que eu não quero nem saber, inclusive. Hoje metade da redação do Fantástico é mais jovem que a minha filha. Não, tu falou da Cristina. A Cristina foi estagiária do meu subeditor hoje. Isso 10 anos atrás. Ela super mais nova do que eu, por exemplo, né? E é editora do Fantástico hoje, né? E é então, excelente editora. Ela é muito boa. Ela foi editora da Galileu, eu acho, né? Da revista, né? Foi. Isso, ela é ótima, ela é muito boa mesmo. Eu conheço ela desde que ela era estagiária do Alexandre, em Porto Alegre, na fronteira. O que tu diria para essa galera que está aqui hoje, que, por exemplo, a Gabi de Bella é fotógrafa, o Wallace também, o Zé Pires é um cara que está apurando uma matéria complexa, mas que é um cara que também está tocando tudo meio sozinho, assim, que é os que eu estou vendo na tela aqui. O que eles têm que a redação do Fantástico não tem, que eles deveriam olhar e falar, pô, nisso aqui eu sou foda, isso aqui eu sou bom, deixa eu focar nisso aqui, né, ou trabalhar dessa maneira, que aí quando surgir a possibilidade de alguém levantar a mão para mim e me puxar para cima, eu dou a mão certa, porque às vezes a gente não sabe, né, e a gente fica tentando emular como a Folha faz jornalismo, como o Estadão faz jornalismo, como o Fantástico faz jornalismo, e talvez o caminho não é esse, né, então o que tu viu, por exemplo, no Infamazônia, que o Fantástico não poderia ter te dado, né? Eu vi, por exemplo, uma rapidez de decisão muito grande. Na hora de, assim, eles decidiram que iam fazer aquela matéria. Eu tinha conhecido o Stefano no evento lá do Pulitzer e falei para ele que que eu achava que a gente devia tentar fazer essas parcerias, porque tinha muitos cases de parceria ali, mas a Globo está sempre de fora das parcerias, né? E aí ele me procurou, e assim, o Fantástico levou meses para decidir. Porque envolve orçamento, porque não sei... Então, assim, e também porque você tem uma pressão ali, assim... Fantástico tem que entregar 2h30 de programa toda semana. E não pode errar, né? Então, a prioridade é o próximo programa, sempre. Então, é muito mais difícil você pensar que daqui a 6 meses vai e tal. Então, vocês têm uma rapidez de decisão, uma autonomia de decisão, né? Que eu acho que é importante. E eu acho que a possibilidade de poder se dedicar bastante tempo ao mesmo assunto, à mesma matéria, né? Porque quando você tem você vê assim, você vai subindo na carreira, você tem umas vantagens, você ganha melhor, mas quando você ganha melhor, você tem que entregar muito mais, e aí se você tem uma coisa que é meio incerta, você não vai botar a despesa de salário para deixar a pessoa lá 2, 3 meses, é alta. Então, tem todas essas considerações, né? Quando a gente está começando, ou quando a gente está, assim, num esquema mais independente, a gente consegue controlar esses tempos, né? Eu sempre fui muito
eu sempre considerei que a matéria é minha, ela é feita em equipe, mas a responsabilidade é minha. Até porque eu sei que quando vai para o ar, a cara que está é minha, quem vai ganhar os aplausos quando dá certo sou eu, mas quem vai tomar a paulada se der errado sou eu. Então, eu controlo tudo. Eu sou uma mala, uma chata, fico em cima de todo mundo, checo e recheco tudo e tal. E às vezes, quando assim, na pressa, se eu dou uma bobeada, eu sempre me arrependo, porque eu sempre me ferro. Então não dá. Você tem que estar em cima, né? E eu acho que isso, como eu trabalhei como correspondente, que eu estava sozinha e tudo, eu acho que você tem a grande vantagem de você fazer uma matéria, fazer as coisas autorais. Você não é a pessoa só que controla o conteúdo, mas você controla também o estilo do que você está fazendo. Verdade. E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente, né? Quem gosta de escrever, eu caí em televisão por acaso, eu caí em televisão, assim, completamente por acaso. Acabei... Eu ia te perguntar isso, porque na verdade tu começou no jornalismo porque tu gostava de escrever, né? Essa que era porque eu gostava de escrever. Não, eu saí de caçador com 17 anos, fui fazer faculdade de filosofia. E eu achava que o jornalismo ia assim, eu fui trabalhar no jornalzinho lá em Caçador. Eu falo jornalzinho porque ele era pequeno, mas não porque não fosse um jornal. O Nilson Tomé, que era o cara, que era o dono do jornal, era o editor do jornal, era o único cara do jornal até eu entrar com 14 anos, né? O Nilson era um pesquisador de história, eu acho que é o principal pesquisador da história do contestado, e eu aprendi muita coisa com ele ali, ele levava muito a sério, sabe, cobrava muito de mim ali, uma menininha de 14 anos trabalhando, enfim. Mas eu achava, quando eu comecei a trabalhar ali, eu tinha lido Hemingway, eu tinha lido Steinbeck, e eu achava que eu ia trabalhar como jornalista para pegar experiência para ser romancista. Eu logo descobri que eu não tinha o menor talento para criação de ficção. E principalmente que eu não tinha interesse nisso, que o meu interesse realmente estava voltado ali estava voltado para o jornalismo. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo, entrei mais tarde, eu entrei na filosofia em 81, e aí comecei a trabalhar com jornalismo e tal, e aí fui fazer a faculdade, eu entrei na turma de 87 no jornalismo. Caramba! Então, e aí nesse período, quando eu entrei na faculdade, eu já era repórter do JN, porque não precisava diploma nos anos 80, ainda em Santa Catarina, né? Mas aí te chamaram para fazer TV ou aconteceu? Não, aí foi o seguinte, aí eu cheguei em Floripa e eu tinha que trabalhar, porque nós somos 8 irmãos, né? E naquela altura, eu sou a quarta, eu já era a quarta, na terceira que estava na Federal, tinha um que estava fazendo faculdade fora e tinha um que estava fazendo cursinho, vindo atrás de mim, entendeu? Então, a gente tinha que trabalhar, tinha que arrumar um jeito de ganhar um dinheirinho, né? E aí eu consegui emprego numa rádio FM que tinha bastante notícia, que era a Rádio Barriga Verde. O Marcílio Krieger, que era o editor, era uma super figura, irmão do bispo, do Dom Murilo. Dom Murilo. Um cara, enfim, incrível, me deu um emprego de redatora na rádio, era uma rádio FM, eu fui trabalhar de redatora, e aí virou uma televisão, e em seguida teve aquelas enchentes imensas lá em Santa Catarina, e eu comecei a trabalhar na cobertura e tal, e, bom, enfim, a rádio virou televisão, e eu comecei a trabalhar como editora, como produtora, e aí, quando eu decidi que eu tinha que fazer a faculdade de jornalismo, eu pedi para passar para reportagem, porque na reportagem a jornada era menor, e eu conseguia estudar para refazer o vestibular. Naquela altura do campeonato, eu já não sabia mais física e biologia e tudo, tinha que estudar. E foi por isso que eu fui para a reportagem.
Tu chegou a terminar a faculdade de jornalismo depois? Foi até o final? Fui, me formei na Federal de Santa Catarina. Sônia, você estava falando antes da agilidade, que é uma das coisas, né, que dá para ter fora de grandes redações. Eu trabalhei quase 10 anos como freelancer, fiquei 3 anos vivendo na Itália, de mandar matéria para o Brasil, e era um pouco isso, assim. Eu lembro de quando teve, por exemplo, o terremoto em L'Aquila, eu acordar de madrugada, a gente morava mais ou menos próximo, a gente acordou com tremor, mas a gente morava na costa, então na costa não costuma ser muito violento, porque a areia amortece muito o impacto, né, das edificações. Mas aí foi um pouco, é uma história que eu sempre conto, e fiquei até feliz em te ouvir falar sobre isso, porque é o que eu penso também. Eu sempre conto essa história, eu acordei de madrugada, eu e minha mulher, a gente foi para a estação de trem, alugou um carro, foi até L'Aquila. Parecia uma cena de Walking Dead, porque estava todo mundo engarrafado saindo da cidade, só os dois malucos entrando, sozinho, não tinha ninguém na estrada. E aí eu cheguei lá, comecei a falar com gente, apurar matéria, entrei na Zona Vermelha. Quando eu tinha 4 matérias escritas, eu comecei a entrar em contato com redações no Brasil. Não tinha matéria vendida ainda, não avisei ninguém. Eu aluguei um carro e fui. E isso é uma coisa que eu sempre conto, porque é um pouco isso quando você está sozinho, né? Você tem que, cara... Você pode fazer, né? Não era um custo exorbitante, o custo do aluguel de um carro, uma diária, sei lá, 70 euros, vai, na época, estou falando de 2009. Então, isso é uma coisa que tinha também. E também a parte estética que eu acho legal falar, eu não fazia vídeo nessa época, então isso não tinha muita diferença e acabava fazendo esse tipo de cobertura de hard news para o Portal Terra, que era um portal na época importante, tinha uma redação grande, e para a Rádio França Internacional. Fazia áudio para eles. Mas o vídeo de lá até hoje é uma coisa que na internet, por exemplo, tomou conta, assim, né? Muita coisa que deu muito certo na internet é vídeo, né? YouTube e tal. Você nota também uma diferença estética, assim, uma liberdade estética maior, né? Porque tu tem uma vida inteira na televisão, né? Imagino que a televisão ainda hoje já se modernizou, mas ainda hoje ela tem uns standards que a gente vê que é aquilo ali, daquele jeito, né? Eu queria saber se tu vê que tem essa liberdade maior e se isso pode também... de algum modo, impedir que essa galera mais autoral, esteticamente, em termos de vídeo, acesse essas grandes audiências através, por exemplo, de uma parceria com o Fantástico, ou com uma BBC, ou enfim. Não, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Eu acho que quando se trata do flagrante da notícia, a estética, é bom que seja bem feita a imagem, mas a informação se sobrepõe. Então, é celular, é na vertical, tá meio balançado, tá não sei o quê. Enfim, a notícia se impõe. Agora, eu acho que quando você pega, por exemplo, um programa como o Fantástico, que você vai tratar de um assunto que ou é uma investigação, ou é uma reportagem especial, ou você vai mostrar o que aconteceu durante a semana e tentar botar sentido naquilo, tem que estar bem filmada, tem que estar bem iluminado, tem que estar bem editado, tem que estar bem sonorizado, porque as pessoas vão sentar ali e se for para ver aquela coisa filmado no celular, meio tremendo, ou uma câmera meio nervosa, que pode ser estiloso, mas assim, no domingo à noite, a pessoa está lá, deitada no sofá e tal, ela quer uma coisa entregue para ela de uma maneira que seja fácil de entender, né? E aí você tem que usar a linguagem, que já existe uma linguagem definida, uma linguagem audiovisual, né? Você imagina que a primeira vez que alguém fez um contraplano, né? Que bota um falando e o outro coisa, ninguém entendia. Hoje, se você tem alguém falando e aparece o outro assim, você sabe que é o interlocutor. Você tem todo um código audiovisual que... Então, você tem que meio que seguir esse código para facilitar a compreensão das pessoas, né? No Brasil, eu acho que a gente tem que fazer de uma maneira que não precise recorrer muito à leitura, porque muita gente tem dificuldade para ler legenda e ler coisa muito rápido. Reforçar conceitos com números, com coisas que a gente chama, né, de reforçar essas coisas na tela, né, quando você fala de um conceito novo e tal, para facilitar a compreensão. Eu acho que... E também, se a gente for fazer um negócio assim, meio
uma coisa é ser uma linguagem diferente, experimental e tudo, mas outra coisa é simplesmente fazer o que já era experimental há 50 anos. E que, no fundo, é só uma coisa meio mal feita. Sim. Sem técnica. Sem intenção né? artística nenhuma. Assim, é meio... sair por aí com uma câmera e tal. Então, eu acho que as pessoas merecem, no fim do dia, né? Então, uma coisa é você entrar ao vivo com a informação correndo durante o dia. Na hora do Jornal Nacional, tem que ter uma matéria que bote sentido na coisa, que Claro. Começo, meio, fim, por quê, quem, quando... Bota direitinho todas essas questões numa matéria só. Sim, então, isso não caiu de moda ainda, né? Nem pode, né? Na verdade, não, mas ao mesmo tempo, a gente tem visto, assim, algumas matérias, no próprio Fantástico, né, que recorrem a alguns recursos visuais muito bonitos, diferentes e tal, mas todos sempre em função de a história ser mais compreensível, né? De você entregar melhor a notícia para as pessoas, né? De maneira que elas... eu digo sempre que tem 2 desafios, né? Quando você está na televisão. Que a pessoa não troca de canal ou desliga a TV, se levante e vai embora. E que, ao fim da notícia, ela saiba o que ela ouviu. Porque você não é que nem no jornal, que você pega o jornal aqui, aí você vai lá, que era? Tá, essa frase está meio mal escrita, mas eu leio de novo. Sim. Né? A televisão você não pode voltar. Quer dizer, hoje até pode, né? Mas as pessoas não vão voltar. Se elas não entenderam, você vai deixar a pessoa com uma sensação ruim, né? E o seu trabalho não vai ter resultado, porque o seu trabalho ali é informar um assunto, né? Sim. Então, acho que tem esses 2 desafios, e a linguagem audiovisual, ela tem que ser limpa e clara o suficiente para chegar a isso. Então, eu queria entrar um pouco nisso, porque quando você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa que a gente fala muito na redação do Intercept, que é em relação à clareza e simplicidade, né? Porque a gente é um meio de... Hoje um pouco menos, né? Mas 80% do que a gente faz é escrito, né? É matéria, é reportagem escrita. E quase todo mundo que começa como jornalista começa escrevendo, né? De um modo ou de outro, né? E a televisão é meio que uma surra de simplicidade, né? E isso sempre, muitas vezes, para quem escreve, fica um pouco aquela coisa meio elitista, né? A televisão, né, é menos, é menor. Até você né? ter que fazer uma coisa para a televisão e você vê como é difícil escrever para televisão. A gente estava falando antes aqui, da galera chegar, e eu falei, tô fazendo programa agora 1 vez por semana, 1 hora por semana, e tô tomando uma surra, porque não é a mesma coisa. E olha que eu já venho com a minha cabeça setada para mesmo em reportagem escrita, né? Frase em ordem direta, aquela coisa de rádio, né? Cada frase uma ideia, não faça o leitor perder tempo, não use linguagem burocrática, não use clichês, né? E mate os apostos, não fique usando muita vírgula, sabe? Eu tento ao máximo enxugar e simplificar do jeito que eu... E mesmo assim, quando eu vou pro vídeo, eu já tenho que fazer outra coisa. Então, assim, você acha que a televisão ainda tem esse poder de ensinar as pessoas a se comunicarem de um jeito mais simples e as pessoas... Porque a gente tem um país de analfabetos funcionais também, né? A televisão é um grande sucesso no Brasil também por isso, né? A comunicação na televisão é mais direta. Então, isso não quer dizer, Sônia, isso não envelheceu, né? O jeito da televisão se comunicar, né? Não. Pelo contrário, eu acho que, assim, a gente tem que simplificar cada vez mais para poder ter mais gente assistindo o jornal e saindo com a sensação de que, com a certeza de que compreendeu as notícias, de que entendeu do que a gente está falando. Né? E a gente sabe que alguns assuntos são muito complexos, né? Eu me lembro quando o Evandro Carlos Andrade era o nosso diretor de jornalismo. O Evandro, ele tinha uma coisa assim, né? Com as regras do português e tal, muito refinado. Aí eu fiz uma matéria uma vez sobre um raio laser que era usado na USP para medir poluição na atmosfera e tal. E eu sempre gostei de fazer matéria de ciência também, eu adoro ver como é que as coisas funcionam e tal. Então, assim, sempre gostei dessas matérias de ciência. Eu fiz aquela matéria e aí eu botei no texto que era 1000 vezes menor do que um fio de cabelo.
seja, 1/1000 do tamanho do fio de cabelo. Eu achei que 1/1000 as pessoas não sabiam o que era, né? E aí toca o telefone na redação, o Evandro. Mas, Sônia, que história é essa? De 1000 vezes... O jornal não era ainda. 1000 vezes menor do que um fio de cabelo? É 1/1000. Evandro, 1/1000 as pessoas não sabem o que é. Aí você acha que usar bom português ia fazer diferença nessa tua matéria de física quântica que ninguém entende? Aí mas eu continuei usando 1000 vezes menor, porque é o que as pessoas usam. Exato. Né? Eu acho que a gente precisa... A gente perdeu muito essa batalha, porque também a gente uns preciosismos. Demais, né? A gente complicou demais a coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente também banalizar, né? Sim, então, acho que tem uma linha bem tênue ali, bem difícil. E eu acho que também, assim, tem para mim, a grande dificuldade é a seguinte, cada vez que eu faço uma matéria, que vai ter lá, um especial do Fantástico, tem 15 minutos, eu gravo para ter um Globo Repórter de 1 hora. E eu tenho que enfiar isso em 15 minutos. A gente sempre diz assim, né? Depende de onde, do interior que você é, né? Diz assim, putz, agora tem que botar São Paulo dentro de Caçador. Então, E cabe. Cabe. De algum jeito vai. Você sempre fica meio frustrado, mas cabe. Você tem um monte e geralmente, assim, se eu faço um texto maior, brigo, quando eu chego na ilha, eu acabo cortando. Porque eu sinto que, assim, tem detalhe que na televisão não adianta você dar. Não tem... Enfim. Eu tive agora um desafio bem grande, que foi para fazer o podcast, o A Mão Armada. Foi a primeira vez que eu fiz um podcast que eu não estava sendo entrevistada por alguém, né? Porque eu sempre, né, participando, conversando com alguém no podcast. E aí, quando a gente começou a escrever... eu escrevia, e aí a Cris, que estava comigo nesse projeto, e o Pedro Spreger, que também estava ajudando a gente, né, na pesquisa e tudo. Então, eu escrevia, aí eles liam o texto, e aí tinha assim, descreva o fulano, descreva o ficano, não sei o quê, como é que é esse lugar e tal. Eu passei 30 e poucos anos da minha vida aprendendo que eu não preciso me segurando para não ser redundante com as imagens. E aí eu tive que, de novo, descrever como é que é a pessoa, como é que era o lugar, o cheiro, o não sei o quê. Então, cada lugar você tem limitações, você tem que respeitar. Sim. Pelo contrário, a televisão tem o show don't tell, né? Assim, é preferível você mostrar do que você falar, né? O Paulo sempre fala, assim, quando a gente está fazendo uma matéria, né? Assim, com frequência a gente está gravando e tal, e aí de repente ele diz assim, pronto, agora eu tenho a imagem. Porque ele diz que sempre tem uma imagem que define aquele assunto, né? Você está fazendo uma matéria, por exemplo, uma matéria mais simplinha, a gente está fazendo uma matéria sobre trabalho nas prisões, né? E um dos trabalhos, que foi uma prisão lá no interior de São Paulo, em que eles bordavam vestido de noiva, os presos. Aí, de repente, o Paulo falou assim, pronto, agora eu tenho a imagem. Era um cara imenso, que tinha os dedos dessa grossura, assim, sabe? Aquela mãozona, tudo cabeludo, cheio de tatuagem e tal, com uma agulha botando as pérolazinhas, assim, na agulha, para bordar o vestido de noiva. Assim, eu não precisava falar nada. Nada, exatamente. Tinha ali aquele contraste, né? Então, toda a matéria, a televisão, ela te pede isso, né? Ela te pede a imagem que define. O jornal, geralmente, você consegue resolver isso com uma foto. Na televisão, você tem que ter aquela imagem que define, mas você tem que ter mais 15 minutos, ou 5, ou 1, depende do tamanho da sua matéria, que é o apoio que vai te ajudar a contar aquela história e fazer a pessoa te seguir naquele tempo, né? Que geralmente, assim, são poucas as matérias em que você vai e as imagens estão fáceis, né?
Sim, você tem que sair caçando, né? Bom, você trabalha com um dos melhores, né, nisso, né? Bom, nesse ponto eu tô bem servida. Tá bem servida, demais. Queria fazer 2 perguntas ainda, e aí, galera, quem já tiver questões, quem sabe vai se organizando com o Daniel aí nos comentários, que aí a gente organiza uma fila. Pode ser? Senão a gente segue o papo aqui. Primeira coisa, relação com editores, né? Que você falou, por exemplo, os editores do podcast. Sônia, aqui é outra coisa, você tem que falar isso, fala aquilo e tal. Você sempre teve uma relação fácil com editores ou não? Como você enxerga o editor, que é esse ser tão mal visto em redações e tão necessário? A gente, no Intercept, a gente tem 3 rodadas de edição para cada matéria, os repórteres ficam quase loucos, eles querem matar todo mundo. E ainda tem advogado que lê, e tem checador de fato, e não sei o que. Mas eu sempre no curso enfatizo para a galera, né? O editor é a pessoa que vai fazer o seu trabalho ser mais ser melhor, vai florescer, né? Vai evitar que você erre. Se é uma pessoa de confiança sua, vai te alertar, cara, você tá falando bosta aqui, entendeu? Você não pode afirmar isso aqui, você não Exatamente. tem, né? Então, como que foi a sua relação com editores durante a sua carreira? Onde é que você coloca eles, né? Olhando para trás, assim, pô, sem esse editor aqui, eu não teria chegado aqui. Ou, por outro lado, pô, eu tive um editor que uma época que me sacaneava por ego. Queria mexer na minha matéria para dizer que se não fosse por ele não tinha saído e a matéria ficava pior, que acontece também, a gente sabe que tem, né? Acontece também. Pois é. Eu sempre fui... como é que eu vou usar esse adjetivo para me definir? Eu sempre fui briguenta, sempre fui meio mala com os editores. Por exemplo, quem me vê, chega um editor novo para trabalhar na redação, não sei o quê, aí cai e pega uma matéria comigo. Aí eu chego, estou na rua gravando, a gente vai mandando material, às vezes, né, para ir decupando e tal. E eu chego e falo assim, ai, Sônia, tá aqui o texto. Você tem alguma coisa que eu não entendi aqui que está acontecendo? Você vai... você escreveu? Pode gravar. Pode gravar. Sabe, assim, o trabalho do editor não é esse. O trabalho do editor é me provocar. Eu gosto de um editor que seja... e nesse ponto, assim, que seja muito parecido comigo, no sentido de ser bem curioso, de ficar correndo atrás, de querer sempre botar mais coisa na matéria, porque, assim, bota um monte, depois a gente tira. Eu não tenho preguiça de gravar um monte, eu tenho... Você não se importa de cortar, não fica puto em deixar coisa de fora, assim? Bom, ficar todo mundo fica, né? Já fiquei mais. Hoje eu entendo mais. Eu acho que a maturidade faz isso também, sabe? Você prefere jogar coisa fora do que chegar lá eu prefiro jogar coisa fora a não ter o que usar, porque não fiz, porque aquilo ali, na hora que eu tive uma sacada no texto, faltou aquilo, entendeu? Tá. Então, eu prefiro fazer a mais. Então, eu gosto de um editor que traga coisa para a mesa. Eu não quero um editor que fique pegando o que eu fiz e fique ali penteando as coisas que eu fiz. Eu não quero um editor que depois que eu já gravei, diga assim, mas poderia ter não sei o quê. Então poderia ter falado antes de eu ir gravar. Eu aceito sugestões, eu gosto de sugestões. Eu gosto de editor que me provoca. Eu gosto de gente curiosa, eu gosto de gente mais curiosa que eu até, sabe, assim. E eu gosto de trabalhar com gente organizada, porque a minha organização é mais subjetiva, digamos assim. É uma maneira de me definir uma pessoa bagunceira. E eu sou bagunçada de tudo, assim. Eu tenho déficit de atenção, sempre tive. Então, eu trabalho... eu só consigo trabalhar se for com atenção plena. Então, eu entro naquele túnel, que eu chamo de túnel de atenção daquela matéria, e enquanto eu estou trabalhando naquela matéria, eu sei todos os números de cor, eu sei todos os dados, eu sei todas as coisas, eu sei cada imagem que a gente gravou, mas eu não sei onde é que está, né? Assim, onde é que está
em que ponto está aquela imagem, eu não sei o que, mas eu sei que tem. Né? Então, é bom quando eu tenho um editor que trabalha comigo, que pega todas essas coisas que eu vou trazendo assim meio caóticas e ele organiza e tal, faz aquelas pastinhas, não sei o quê, que daí na hora que eu preciso, que eu estou escrevendo, tá ali, pum, puxou aquela entrevista, tá aqui esse trecho, tá aqui aquele outro trecho e tal, assim, né? Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que sejam muito parecidas comigo numa coisa, mas muito diferente em outra. Porque se eu pego um editor bagunçado, eu mato. Porque aí são dois bagunçados, entendeu? A minha organização é só subjetiva, não é uma organização objetiva. Tinha um editor que trabalhava comigo, que eu adorava trabalhar com ele, e ele tinha uns caderninhos, assim, tudo escrito com aquela letrinha de arquiteto, sabe? Tudo bonitinho, né? E eu chamava ele de anal retentive, porque era tudo tão bonitinho, organizadinho, né? E ele respondia um gaúcho, né? Ele respondia para mim assim, a bagunça é individual, a organização todo mundo pode aproveitar. Eu aproveitava, principalmente eu aproveitava a organização dele. Então, assim, mas eu gosto de trabalhar em equipe, eu não acho ruim, não. Só que isso significa troca o tempo todo. O que eu não gosto porque eu não faço mesmo. Eu não fazia quando era fiote, não é agora, depois de velha, que eu vou fazer. Assim, toma aqui isso aqui. Não, não. Sabe? Então, Sim. assim, esse tipo de relação eu não encaro. Saquei. Tá bom, eu tinha mais uma, mas eu acho que eu vou deixar para o final. Eu já vou te deixar pensar um pouco, Sônia, porque tu é uma pessoa que roda o mundo todo. Eu tô vendo que tem 4 pessoas aqui já perguntando. Tu é uma pessoa que roda o mundo todo e já fez, assim, de que eu lembro de ver matéria tua, tem de chacina à savana africana, assim, tem tudo, né? Tem tudo mesmo, assim. Tem especiais gigantescos, tem Globo Repórter, tem factual, tem investigação, assim, dá para dizer que, assim, tem Copa do Mundo, acho que você estava em 94 na Copa, tem Olimpíada, 94, 98. Tem Carnaval, tem, assim, acho que o que a Globo já fez, você já teve em algum momento fazendo também, né? Então, eu queria deixar um pouco para o final para a gente falar sobre isso. Quais que você acha que são as coisas que essa galera um pouco mais nova, assim, tem que estar olhando, que são os assuntos do futuro, assim, o que a gente precisa prestar atenção de fato, né? Ou como a gente tem que olhar o mundo a partir da lente do que a gente vive hoje nesse planeta que está com pandemia, com governos autoritários de um lado do outro, cada vez mais, com insegurança democrática, sabe? É um mundo um pouco diferente, né? Então vamos deixar isso para o final, que acho que daí ajuda a dar um norte para a galera, e agora a gente abre para perguntas, que eu acho que tem 5, né, gente? Vamos aqui, ó, 20 para as 9, então sejam objetivos, tá? Não precisa ser telegráfico, mas tentem ser objetivos. Sejam mais objetivos que eu. Não, você é a convidada para falar, mas quem vai perguntar tem que ser objetivo. Vai, Daniel, organiza a fila para gente. Pessoal, então, assim, a gente está com a Sônia aí, né? Então, a fila, eu vou passar o primeiro posto de perguntadora para a Malu, que é da turma 3, que está chegando agora. Então, Malu, por favor, abre a tua câmera, teu microfone, seja bem-vinda, por favor. Oi, eu vou deixar a câmera fechada, porque minha internet é ruim, mas eu queria perguntar um pouco sobre como fazer fontes, principalmente nesse começo de carreira. Eu, às vezes, fico com um pouco de empecilho nisso, então, como fazer esse primeiro contato, como conseguir manter uma relação sendo ainda tão jovem assim na carreira? Eu acho que uma coisa que todo repórter tem que ter é uma cara de pau, né? E eu tenho uma certa cara de pau, eu acho, porque desde para conseguir meu primeiro emprego, que eu batia lá com 14 anos na porta lá do jornal, o cara me botava para correr, até que o meu professor estava lá um dia, meu professor de português estava lá no jornal, eu disse, minha boa aluna, dá uma coisa para ela fazer aí. Mas é o seguinte,
Primeiro que eu acho que você tem que ter a agenda, né? Hoje é tão fácil a gente ter agenda, né? Quando a agenda era de papel, cara, que assim, que acabava a página da letra A e que você não sabia como retrancar, que você tinha que buscar de mil maneiras e tal. Então, assim, é você ter uma agenda. Eu acho que a melhor maneira de você manter uma fonte, é quando você trabalha com ela, você tratar a fonte é, com ética e com respeito. É, você, mesmo se você vai falar mal da pessoa, eu defendo que assim, se eu vou dar um pau na pessoa, eu deixo isso claro bem desde o começo. Eu não estou ali, eu não vou dizer assim, não, eu vim aqui para te ouvir, para você se defender, não sei o quê. As pessoas respeitam que você seja direto e coisa. Eu vim aqui porque tem uma denúncia séria contra você. Ah, mas você vai falar mal de mim? Eu falo, não, eu vou te ouvir e estou ouvindo os outros, e vou dar espaço para todo mundo, e é isso que a gente faz. Se você ouve uma fonte e não vai caber naquela matéria, vai ser cortada, não sei o quê, liga para ela antes de ir para o ar, não pede para outra pessoa ligar, liga para ela e diz assim, olha, te agradeço ter falado comigo, mas não vai poder entrar porque caiu, a matéria está menor. Isso acontece o tempo todo, né? É muito chato, porque a pessoa está esperando ali que entre, ainda mais se vocês trabalham no Fantástico, né? A pessoa dá entrevista para o Fantástico, da entrevista não vai para o ar. A família inteira está esperando e tal, então você tem que dar uma satisfação. Tem pessoa, você faz uma matéria com alguém, você procura alguém para fazer uma matéria, você nunca fez matéria com ela, se apresenta, diz o que você está buscando, se a pessoa resiste, insista, né? Insistir educadamente nunca fez mal a ninguém, né? Se você já tem um não, o máximo que vai acontecer é o não ser reforçado, né? Eu faço isso. O que eu não faço, assim, o que eu não gosto de fazer é aquele negócio de ficar amigo da fonte, assim, eu até sou uma pessoa assim, bem isolada nesse sentido, né? Os meus amigos são amigos e tal. Às vezes, um amigo meu vira fonte. Entra para o governo, entra para a política. Eu evito fazer qualquer coisa relacionada a essa pessoa, porque porque eu acho que você perde a imparcialidade ou a percepção da sua imparcialidade fica afetada, né? Então, assim, coisas que eu vejo, às vezes, né, em Brasília e tal, às vezes uma relação muito próxima das fontes com os repórteres e tal, assim, não é uma coisa que eu goste, assim, ficar, enfim, socializando com as fontes, né? Se a pessoa é uma fonte de trabalho, é uma fonte de trabalho, se é o meu amigo, é meu amigo. São coisas diferentes, assim. Que mais? E eu acho que, assim, se você acha que uma pessoa é uma fonte importante, é uma fonte que pode, né, de onde pode sair boas matérias, a melhor maneira de se relacionar com a fonte é fazendo boas matérias com as informações que ela te passa, porque vem mais. Geralmente é assim que funciona, sabe? Não é se você vai jantar, ou se você faz uma boa matéria, uma matéria séria, uma matéria justa, uma matéria que contempla ali, né, equilíbrio e tal. Posso só complementar, Daniel, que eu acho que é importante? Eu acho que o que a Sônia falou de ter cara de pau, eu acho que é principal, assim, você tem que ser muito oportunista, sabe? Você tá começando a carreira, faz gol feio, cara. Faz gol de barriga, se joga, vai atrás, enche o saco, sabe? Não tem que ter medo. Tem uma história muito legal, que é a história de como a Amanda, que era repórter do Intercept, cresceu, assim, né? Ela chegou no Intercept, ela não era repórter júnior e tal, e depois ficou uma repórter importante e tal. A primeira matéria que ela fez
que ela entendeu essa lógica que a senhora está falando agora, foi quando a gente descobriu no comecinho do governo do Bolsonaro que o Magno Malta não ia ser ministro, que o Magno Malta largou a campanha do Senado para fazer campanha do Bolsonaro e queria ser ministro no lugar da Damares. Quando a gente descobriu que ele não ia ser ministro, ele foi se esconder numa chácara dele lá no interior de São Paulo, não sei aonde, e eu liguei para a Amanda e falei, vai para lá. E ela falou, você acha e tal, não sei o quê. Eu falei, vai, você sabe onde é? Eu falei, sei, então vai. Ela falou, mas demore, a passagem vai custar 10 mil reais. Eu falei, é barato. Se você conseguir entrevistar ele, é de graça, não tem custo no jornalismo, é relativo, né? Eu falei, vai. Ela saiu de Brasília, foi atrás do cara, alugou carro, o cara não atendeu ela foi na casa do caseiro, o caseiro mandou ela embora, mandou ela tomar no cu. Literalmente falou, vai, sai daqui, sabe? E ameaçou ela foi para o aeroporto, descobriu que voo que o Magno Malta ia voar, mudou o voo dela, chavecou o atendente da TAM para saber que poltrona o Magno Malta ia sentar e conseguiu a poltrona do lado e sentou do lado dele no voo. Eu lembro dessa matéria. Cara de pau, mas assim, ó, no nível que você tem que ter, entendeu? Então você tá começando, ninguém te conhece. A pessoa não vai falar porque você é legal. Muitas vezes a pessoa não fala com você porque você é bom, não sei o quê. Fala com você porque você tá no Intercept, porque você tá na Folha, porque você tá no Fantástico. E aí você não tá hoje, porque você tá começando. Então, resumindo a ideia, né, Sônia? Acho que é um pouco isso. Vai, faz gol feio, se joga no barro e é isso. Não, e assim, tem gente, tem situações, por exemplo, se você trabalha no Fantástico, tá 30 anos na TV Globo, não sei o quê, você liga para a pessoa te atende, né? Por outro lado, tem pessoas que não te atendem nem por nada nesse mundo, pô. Exato. O que ele tem a ganhar atendendo o telefone, entendeu? Assim, não falo então, com assim, você. Né? Então, assim, para fazer matéria investigativa, chega um momento, assim, se você é repórter de vídeo, chega um momento que é muito difícil. É muito difícil. Mesmo aquelas fontes, que são fontes, assim, eles não querem ser vistos falando com você. Eles têm medo, se você liga para uma delegacia de polícia, sabe? Se você liga para a Polícia Federal e tenta falar com um delegado, o cara foge, porque eles vão saber que, sabe? A Sônia Bride ligou aqui, não sei o quê, né? Às vezes você quer entrevistar uma pessoa, vai lá na cidade pequena, você nem pisou na cidade, já está saindo no rádio, que a equipe do Fantástico foi vista na cidade e tal. É muito mais difícil, né? Então, quando você está começando, que as pessoas não te reconhecem e tal, também tem umas vantagens, né? Que você pode aproveitar. Sônia, antes de chamar o Alaz ali, eu lembrei desse papo de vocês dois, tem uma cena que eu sempre conto em sala de aula, que é daquele filme O Informante, com o Russell Crowe e o Al Pacino. O Al Pacino está na praia, a entrevista que ele fez com o Russell Crowe não vai para o 60 Minutes, e eles estão discutindo, porque a vida do Russell Crowe vai ser destruída, e ele diz assim, sabe como é que eu consigo as minhas matérias? Eu ligo para a pessoa e digo assim, olha, eu sou o Lou Bergman, produtor do 60 Minutes. Todas as portas se abrem, né? Aí ele fala assim, o que é muito cruel, tira 60 Minutes da sentença, da frase, ninguém retorna as minhas ligações, né? Não, e aí entra a vida do correspondente, né? Alô, aqui é a Sônia do Jornal Nacional. Alô, aqui é a Sônia do Fantástico. Aí, assim, hi, this is Sônia Bride from TV Globo Brasil. From what? Entendeu? Assim, você tira da equação. E aí você tem que se virar e resolver a sua vida, né? Eu acho que o veículo, ele te ajuda bastante. O veículo te ajuda bastante. Mas se você não tiver a cara de pau, se você não correr atrás, você também... Até tem matéria que cai no colo, às vezes, né? Você tem matéria que cai no colo. Por exemplo, toda a cobertura Snowden caiu no meu colo. Não, mas cai no colo depois de você ficar 20 anos cavocando minhoca, né? Bom, tá bem. Não é que cai no colo. Não. Eu sou contra falar isso, porque não é, cara. Caiu no seu colo porque você fez o que você fez, né? Pra cair, né? Então tem isso também, né? Vamos lá, o Vladimir Augusto é um misto. Tá ruim, Dani, teu áudio estourou aí, Daniel. Alô?
tem o áudio do áudio. Acho que você deve ter desplugado seu fone aí, Daniel. O áudio do Alas, o áudio do Alas está um pouquinho prejudicado. Só vou contar isso aqui. Cai no colo, né, Demore? O Glauber conta a história que pessoas de sucesso são uma combinação de talento, esforço e sorte. Não tem muito como fugir dessa questão. Alas, é a tua vez de falar. Vamos ver se o teu áudio melhora um pouquinho aí, por favor. E obrigado por fazer a tua pergunta. Oi, tá funcionando bem? Alô? Tá um pouco, Ouvindo bem. Alto, mas tá bem. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Sônia, por estar falando com a gente. É um prazer te escutar. Sônia, se tu pudesse falar um pouco pra gente, assim, como que tu vê o jornalismo nesse cenário de fake news nas redes sociais, assim, né? Como que tu vê o nosso papel em disseminar informações checadas, verdadeiras, frente a esse cenário de fake news, que as pessoas estão muito se informando através disso, né? E como tu vê também, que eu acho que talvez toque um pouco na pergunta que o Demore fez por final, que é o papel do jornalismo investigativo também nesse cenário brasileiro que a gente está vivendo, que as instituições já não garantem muita coisa, né, assim, frente a governos autoritários, enfim, qual que é o nosso papel na sociedade, assim, para garantir uma sociabilidade, Obrigado. Esse negócio de fake news eu acho que, primeiro, as fake news, elas só conseguem fazer sucesso porque elas são disfarçadas de notícia. Assim, é fake news, não é fake fofoca, né? Eles se apropriam do nosso estilo, do nosso jeito, às vezes, tem um outlet de extrema-direita, de mentiras e de propagação de horrores, por exemplo, que usa Folha, porque o nome Folha, porque é Folha de São Paulo, né? Então, assim, ele se apropria dos nomes parecidos, não sei o quê, para parecer que é notícia. Então, ao fazer isso, eles estão dizendo que a notícia é uma coisa importante. A notícia é uma coisa importante. O jornalismo é de respeito, eles se disfarçam de jornalismo para roubar o nosso respeito, o respeito que nós carregamos, né? Porque se eles não se disfarçassem de jornalismo, as pessoas não iam acreditar neles, as pessoas estão acostumadas a acreditar no que a gente diz, porque sabe que a gente trabalha seriamente. Agora, para que a gente continue tendo respeito das pessoas, né, não basta desmentir, a gente tem que tomar muito cuidado para não errar, porque quando a gente comete um pequeno erro, a gente compromete a credibilidade de todo o jornalismo profissional. E isso é muito... Eu me lembro quando eu li a biografia do Walter Cronkite, e ele dizia assim: quando você vai fazer uma matéria sobre um atropelamento, uma matéria pode parecer banal, uma matéria de jornal local, blá, 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 e você erra o endereço onde aquilo aconteceu, ou se você escreve errado o nome da pessoa que você entrevistou, a pessoa pensa assim, pô, você não é capaz de escrever direito o meu nome, se não foi capaz de botar o endereço certo, será que eu posso confiar em jornalista para coisas mais complicadas do que isso? Eu acho que essa é uma coisa muito séria, que a gente tem que levar a sério, assim, todos os pequenos detalhes, não, mas foi um errinho bobo. Se a gente não é capaz de acertar no bobinho, a gente é capaz de acertar na coisa grande, na coisa séria, na coisa complicada. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que correr muito atrás, e a gente tem que fazer com muita seriedade o erramos, a cada vez, porque vai acontecer que a gente erra. Então, a gente só vai manter credibilidade se a gente for capaz de fazer bem feito o erramos, se acontece de ter um erro. Desmentir fake news,
é uma maneira, é um exercício legítimo do jornalismo. Né? O jornalismo, ele faz o quê? Ele apura fatos e ele diz, olha, não, isso aqui está acontecendo, isso não está acontecendo. Mas virou um negócio no Brasil, principalmente, que é enxugar gelo. E muitas vezes, desmentir uma fake news, você só aumenta o alcance daquela fake news. Né? É muito difícil, porque tem coisas assim, ontem, por exemplo, quando eu tinha acabado de, fiquei 5 meses da minha vida dedicada a fazer um podcast sobre a questão das armas, né, a política de armas do Bolsonaro. Quando eu vejo um dia do agricultor, meu pai nasceu na roça, meu avô era agricultor, meus 2 avós eram agricultores, e todos os meus ancestrais, até chegar em mim, eu sou a primeira geração nascida fora da roça. Se representar um agricultor com uma espingarda nas costas, eu sei que lá em Caçador a gente dizia, né, que tem tanto morro que a gente tinha que plantar com a espingarda e colher com o laço, mas não era isso que eles estavam querendo dizer quando eles botaram aquilo ali. É uma coisa tão revoltante que eu me manifestei. Depois eu vi o Leandro botar assim, não fique dando palco para esses caras, mas e tem razão também, entendeu? Às vezes eu dou também, também. Ontem eu só tava puto. Porque você, assim, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que você deixa correr solto ou não deixa correr solto, é a mesma coisa que você responder coisas nas redes sociais, né? Tem coisas que eu sei que você não responde, porque a pessoa não está querendo conversar, a pessoa está querendo só polemizar, e sempre tem aqueles que querem lacrar, porque, olha só, peguei aquela repórter da Globo e pá, mandei essa, entendeu? Agora, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão ali com perguntas legítimas. Eu cubro questões climáticas há muito tempo. Durante muito tempo, eu fui meio que uma voz sozinha ali, né, nessa questão. E eu percebi que tinha pessoas que realmente estavam falando coisas ali no Twitter, que eram dúvidas legítimas. E aí eu acho que a gente tem a obrigação de responder com educação, com o máximo de didática possível ali, responder direito, porque é um momento que uma pessoa pode compreender melhor aquilo e entender por que aquela coisa, aquela fake news que estão dizendo para ela é fake, por que essa teoria está errada, ou enfim, né? Então, é difícil, muito, até porque não tem entonação, né, naqueles textinhos pequenos, mas sempre que você tem a oportunidade de desmentir, talvez a melhor estratégia seja você desmentir sem dar palco para mentira. Né? Você publicar a verdade sem dar palco para mentira, não sei, também às vezes é meio difícil, mas a gente tem que restabelecer a verdade, faz parte da nossa tarefa, né? E quando você fala assim, questões de ameaças à democracia, autoritarismo, gente, é nosso papel defender a Constituição, os direitos humanos, a democracia, ser antirracista e ser antifascista. Assim, porque ele é um antifascista. Good for him. Muito bem. Todos deveríamos ser antifascistas, porque você não é. Né? Faz parte, é nossa obrigação isso. É nossa obrigação, isso é requisito básico. Para ser jornalista, eu acho que é defender isso, né? Defender o Estado de Direito, a democracia, a igualdade de gênero, a igualdade de raças, de acesso, contra a violência, contra o exercício ilegal da violência. Né? Eu me dedico muito, por exemplo, a essa questão da violência. Eu não me conformo que a gente mate 50 mil pessoas, a bala,
e facada e paulada todo ano. Estou lendo agora um livro do o Bates, biólogo, que teve, naturalista britânico, que teve aqui no Brasil em 1860, né? Ele dizia do Pará, aqui é tudo muita paz, dá para andar na rua tranquilo, não sei o quê, não tem aquela violência que dá tanta má fama para o sul do Brasil. Quer dizer, em 1860 a gente já era um país extremamente violento, internacionalmente reconhecido. Não é possível que a gente mate mais gente num ano no Brasil do que Estados Unidos, China, Europa, Índia, tudo combinado, tudo somado. Sabe? Não são coisas para a gente se conformar. Não é possível que de cada 3 mortos de morte violenta no Rio de Janeiro, um tenha sido morto pela polícia. Que raio de polícia é essa? Enfim, essas coisas são nossa obrigação questionar, correr atrás e botar no megafone. Sônia, eu vou ler a pergunta da Thaís, que se matriculou hoje na turma 13, Demore. Então, a Thaís já está aqui conosco nesse papo, né? Então, a Thaís mandou assim: Sônia, boa noite. Como você percebe a relação do jornalismo com as redes sociais hoje? Como a gente consegue destacar o bom jornalismo, principalmente o jornalismo investigativo, nesse mar de informações, conteúdos e formatos? Obrigado. Essa pergunta vale $1 milhão. Basicamente, assim, a gente acaba tendo as referências, né? Eu digo assim, distingue o bom jornalista do mau jornalista quem lê muita notícia, né? Apesar de que no Brasil convenciona-se que o bom jornalista é aquele que dá as notícias que eu gosto, o mau jornalista é aquele que traz à tona assuntos que eu não quero que apareçam, né? E isso funciona, e não é só para a extrema-direita que isso funciona. Tá? Então, eu acho que a melhor maneira da gente distinguir o bom jornalismo do mau jornalismo é lendo muita notícia, é tendo acesso a muita notícia, porque é com o tempo, né, que as reputações são construídas. É com o tempo que as reputações são construídas. E a gente vai distinguindo isso conforme a gente vai conhecendo, tanto os veículos de imprensa quanto os repórteres, os editores e tal, né? E vai entendendo como é que eles trabalham, o método de trabalho, né? Teve uma coisa muito interessante que o Intercept fez durante o escândalo da Lava Jato, que foi quando mostrou, por exemplo, como é que fazia a checagem de quem eram as pessoas nas conversas. Né? Mostrar o método jornalístico também é uma maneira boa da gente dar credibilidade para o jornalismo. Né? Assim como eu defendo já há muito tempo que para que as pessoas possam confiar mais nos cientistas, a gente precisa explicar como é que a ciência é feita. Não basta dizer assim, os cientistas da Universidade de São Paulo descobriram. Como é que eles fizeram esse experimento? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que você sabe que essa conclusão aqui está correta e que não foi, entendeu? Mostrar o método científico. Bom, o método científico deveria ser aprendido na escola, né? Mas como não é aprendido na escola, eu acho que a gente precisa dar mais, né? E é preciso que os cientistas também se apresentem mais para falar sobre o trabalho deles. Durante muito tempo, a gente teve muita dificuldade para ter acesso a cientistas, né? Eles achavam que era uma coisa menor ficar falando com repórteres, com jornalistas, que isso custaram a entender que era preciso, né, dar satisfação do que eles fazem com o dinheiro público que financia as pesquisas e tudo mais. Antes da pandemia, eu estava tão já preocupada com isso, antes ainda do governo Bolsonaro, que eu preparei um curso de divulgação científica para cientistas, que eu estava dando voluntariamente, né, junto com a Academia Brasileira de Ciências. Infelizmente, a gente teve que parar isso tudo por causa da pandemia, mas a pandemia, pelo menos, conseguiu botar isso no meio científico, né? A importância da ciência se manifestar e realmente explicar
como é que você sabe que um remédio funciona ou não funciona? Qual é o método científico? Por que a gente não pode pular essas etapas? Por que não é no achômetro? Ah, eu tomei, me fez bem. Eu tomo própolis, eu tenho mania de própolis, sabe? Eu boto gotinha de própolis na boca o tempo todo, adoro. Deve ser porque é diluído em álcool. Mas eu trabalho muito com a voz, né? E eu acho que o própolis me faz muito bem nesse negócio da voz. E eu não peguei Covid. Sabe o que foi própolis? Própolis é bom para Covid. Entende? Assim, não é assim que se faz ciência, né? Não é assim que se faz ciência. Então, enfim, eu nem sei por que eu caí nesse assunto, já dei muita volta. Sônia, eu joguei o link do que você falou do Intercept aí, e isso surgiu no momento que a gente errou uma matéria. E a gente errou uma coisa completamente banal, que era o sobrenome do procurador. Só que o tamanho que era Vaza Jato, aquilo foi usado por todo mundo para mostrar que a gente inventava os chats, que a gente... Você vê, um erro de uma matéria comum que... E aí a gente fez o método que você acabou de falar, ser absolutamente transparente. Então a gente falou, erramos, fizemos errado e tal, e decidimos, além disso, publicar esse texto, como o Intercept confirma a identidade das pessoas que aparecem na Vaza Jato. E aí mostramos o método. Porque senão fica aquela coisa, né? Ah, confia em mim porque eu sou legal, confia em mim porque eu sou jornalista. Isso não cola mais hoje em dia, né? Não dá mais. Não, e na relação com a fonte, por exemplo, assim, mas as fontes, né? Você faz uma matéria com alguém, aí a pessoa liga, ela pede matéria, não sei o quê. Tem matéria que vale a pena se fazer, tem matéria que não vale a pena se fazer, tem coisas que você precisa entender quais são os interesses que tem por trás de cada uma das coisas, e tem coisas que você não consegue fugir, que você tem que fazer, porque é um assunto forte, é factual, tá pipocando, é assunto que... E você tem que tentar dar o máximo de perspectiva de várias fontes diferentes dentro das matérias que você faz. Então, assim, você tem essa coisa de você errar, não errar. A maneira como você lida com o erro, ela é tão importante quanto a maneira como você lida com o acerto. Eu acho que é até mais importante, porque o Intercept, nesse caso aí, fez, né, de um erro um manifesto de como é que se faz o jornalismo. Todo mundo pode errar. Né? Agora, se o método é o erro, aí é outra coisa. Legal, Sônia. A gente tem agora a Gabi Bento, que vai fazer a pergunta dela. Gabi, por favor. Oi, gente, boa Oi, noite. Gabi. A minha pergunta, na verdade, foi uma curiosidade. Vocês relataram tantas experiências, eu fiquei curiosa para saber qual o critério de vocês em relação para julgar uma pauta, se ela é boa, se vale a pena, e também como vocês lidam com a pauta que é mais ou menos, assim, como vocês têm que lidar com essa... Para mim, muitas vezes é uma frustração. Pauta mais ou menos. Eu acho assim, se uma pauta não tem relevância nenhuma, não faça. Não faça. Agora, tem assuntos que a gente costuma tratar como assunto pequeno e que não é assunto pequeno, né? Eu sei que, por exemplo, eu já ouvi uma vez de uma editora assim, nossa, você é tão boa repórter, por que você fica tanto tempo fazendo essas matérias de meio ambiente? Eu não vejo nenhum assunto mais relevante, com todas as coisas que estão acontecendo, não vejo nada mais relevante para o nosso futuro do que as questões ambientais. A gente está metendo o pé, enquanto está rolando uma discussão se a gente está entrando no antropoceno, a gente já passou para o piroceno, e o futuro... Eu sou avó, tenho 2 netos, eu não quero que eles cresçam num mundo completamente inseguro, porque você não sabe os desastres ambientais, a fome, quebra de safra, o que está acontecendo.
Então, assim, educação, por exemplo. No Brasil, nas editorias, muitas vezes, educação, as questões relacionadas à educação são tratadas como questões pequenas. Uma editoria menor, por exemplo, do que a de política. E nós somos quem nós somos por causa da educação que a gente tem. Enquanto o Brasil não resolver essa educação embaraçosa, vergonhosa que a gente dá para as nossas crianças, a gente nunca vai sair da merda. A gente vai ser sempre um país de voozinho de galinha. Porque quando cresce um pouquinho não tem gente qualificada para trabalhar. Com essa desigualdade social brutal, inaceitável que a gente tem. Então, eu acho que o conceito de o que é assunto pequeno, a gente precisa estar sempre se questionando. Cada vez que eu pego uma matéria que eu acho que vai ser uma matéria chata nessa altura do campeonato também, poucas vezes eu pego uma matéria que não seja uma matéria que foi eu que propus, ou que, né? Mas às vezes eu pego. E aí me cai a matéria assim, eu digo, por que eu tenho que fazer essa matéria? E geralmente eu encontro boas razões para fazer a matéria. E muitas matérias que eu peguei como materinha, eu acho que viraram um materão, sabe? Porque se a gente tratar a matéria, o assunto com a importância, se a gente der importância para o assunto, a importância dele se revela na matéria. Legal, Sônia, obrigado. A gente está encaminhando as duas últimas perguntas, no momento que a Marcele, nossa aluna lá direto da Austrália, Demore, entrou agora para acompanhar os últimos momentos. Gabi de Bella, por favor, teu microfone e a tua câmera, se tu te sentir à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sônia. Boa noite, Leandro. Boa noite. Sônia, primeiro, eu queria falar justamente disso, assim, que quando eu vejo Fantástico, as tuas matérias sobre clima sempre é uma coisa que eu paro para ver, assim. Eu chorei 3 dias depois daquela matéria do Rio Nilo, era um troço. Mas sempre me chamou a atenção uma questão que me parece, assim, mais do que reportagens, mais projetos mais amplos. Eu não sei se clima foi uma coisa que tu sempre perseguiu ou se isso apareceu para ti e tu transformou isso numa coisa maior, porque eu fico pensando muito nisso. Eu sou freela hoje e penso nesse formato, se é legal. Por exemplo, quero chegar na Globo. Monta um projeto, vem com uma ideia e a impressão que dá é que tu tem uma visão mais ampla já do que tu vai fazer, que isso vira sempre uma coisa maior. Como que é esse teu processo, assim? Como que isso aconteceu? Bom, eu sempre tive interesse por questões de meio ambiente, sempre, desde criança. Eu me lembro, assim, que quando eu tinha 14 e trabalhava no jornal lá em Caçador, uma das coisas que eu fiz foi uma matéria sobre a poluição do Rio do Peixe. E aí, quando eu fui para Floripa, eu tentava propor sempre matérias relacionadas à devastação da Mata Atlântica, à extração ilegal do palmito, às carvoarias que usavam mão de obra infantil, né? Porque quando a gente fala do meio ambiente, eu gosto de usar a expressão assim, socioambiental, porque onde o meio ambiente está sendo maltratado, tem gente sendo explorada, tem trabalho escravo, tem mão de obra infantil, tudo vem junto. É que nem político picareta, né? O cara sempre assim, desviou caixa 2, daí ele não pagou imposto, aí ele não pagou os empregados não sei o quê, ele deu uma curva, não sei. Sempre vem um pacote, né? O cara nunca é meio desonesto, né? Bom, então, eu comecei lá em Floripa a fazer essas matérias. Eu peguei ali naquele final dos anos 80, estava sendo privatizada a CSN, e estava chegando ao fim o ciclo do carvão em Santa Catarina, e eu acompanhei o movimento do Sindicato dos Mineiros, todos os protestos dos mineiros. Eu baixar mina, a expressão, né?
Eu fui para dentro das minas inundadas, porque estavam sendo abandonadas ali, porque não tinha mais recurso e tal, com mineiro com banana de dinamite na cintura, mostrando. O primeiro Globo Repórter que eu fiz foi em 91, foi sobre a devastação provocada pelo carvão no sul de Santa Catarina, a paisagem lunar, tudo aquilo, a doença pneumoconiose dos mineiros e tal. E aí, em 92, eu já estava aqui no Rio e teve a Rio 92. E ali eu tive contato com um monte de cientistas e com um monte de gente, e foi a primeira vez que eu ouvi o conceito de efeito estufa, e eu continuei acompanhando os assuntos. Eu cobri umas 6, 8 COPs dessas 25 que a gente já teve. Eu estava em Paris, estava em Copenhague, e quando eu estava... Então, e eu sempre fazia matérias, uma matéria, outra matéria para o Fantástico, né? Porque até voltar para o Brasil, depois de ter passado pela China e pela França, eu trabalhava para todos os telejornais. Quando eu voltei para ser repórter do Fantástico. Então, no Fantástico você tem séries, já tem uma tradição de ter essas coisas, e eu comecei a fazer os projetos que eu achava que eram interessantes. Então, em 99, eu tinha acabado de chegar no Fantástico, e teve a COP15 em Copenhague, e todo mundo estava esperando que tivesse um acordo do clima ali, só foi acontecer na COP20. Mas, então, eu voltei de Copenhague, eu tinha acabado de chegar no Brasil, voltei para cobrir Copenhague. Quando eu voltei assim, voltei triste, voltei desanimada, pensando assim, não vai ter, esse assunto vai sair, ninguém vai nem querer, porque... E no avião, eu e Paulo desenhamos o projeto de uma série sobre lugares onde as mudanças climáticas já estão acontecendo, são visíveis, e mostrando a ciência, né? O que dizem os cientistas, por que as coisas estão acontecendo assim, quais são as previsões e o que já está acontecendo. Isso foi ao ar em 2010. Nessa série, eu aprendi aprendi a pegar uma coisa muito grande na mão, um navio cargueiro na mão, né? E separar as peças e conseguir ir entregando uma por uma e tal. E aí, então, depois a gente foi fazendo outras séries, né? Aí, 2 anos depois, a gente fez o Lotação Esgotada, que era uma série que falava sobre o momento que a gente chegou a 7 bilhões de pessoas no planeta. Você vai ter água, energia, comida e tal, as desigualdades entre os países, né, que fazem com que o desperdício em alguns lugares leve à falta em outros e tal. E aí a gente começou, eu senti que, primeiro a gente mostrou as mudanças climáticas como um conceito que realmente é uma coisa que existe, comprovada, cada vez com ciência mais parruda por trás disso, né? As causas humanas, as consequências já acontecendo. Depois, a necessidade de a gente ter uma distribuição um pouco mais equânime, né, dos recursos para poder atender a todo mundo. Mas eu senti também assim que a gente precisava mostrar um pouco da beleza e do encantamento e de todo o caminho que leva a natureza para chegar até onde chega. E aí a gente fez uma proposta que até era, acho que para os 40 anos do Fantástico, uma série que eu estava chamando na época de Bibliotecas da Vida. O nome não era bom, virou Jornada da Vida, que a proposta era falar de evolução. Então, nós fizemos 2 temporadas falando de evolução. Então, a gente foi falar de Darwin, foi para Socotra, no Iêmen, mostrar aquelas árvores maravilhosas, mostrar a complexidade e a interação, a coevolução, a beleza, né, de todos esses sistemas, para tentar conquistar as pessoas a cuidarem um pouco melhor, né? Depois de 2 temporadas, 10 matérias, eu me orgulho de ter botado uma matéria de 15 minutos sobre fungos no ar, e que ficou bonita. Fungos, vamos falar sobre fungos.
E, enfim, aí a gente acabou indo para essa questão dos rios, porque os rios foram uma boa desculpa para a gente mostrar que as civilizações, a nossa definição como civilização, a gente deixou de ser como os outros animais da natureza quando a gente virou civilização. E isso aconteceu por causa das condições naturais em que a gente se encontrava, né? Aconteceu principalmente nas margens dos rios, né? Então, assim, a civilização do Yangtze, do Tigre-Eufrates, do Ganges, do Indus, do Nilo, né? E, enfim, agora eu estou num outro projeto de natureza que envolve mais a Amazônia. E, se tudo der certo, vai ser um grande projeto para o ano que vem. Sônia, então vamos agora para a última pergunta, que a gente encerra o nosso papo, que é com a Carol. Por favor, Carol, tua câmera, teu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, Demore. Boa noite. Sônia, muito obrigada pela oportunidade. A gente aprende na faculdade de jornalismo que a gente tem que ouvir sempre os dois lados da história, né? Mas eu tenho me preocupado ultimamente, principalmente sobre esse governo Bolsonaro, o quanto algumas pessoas têm uma posição que vão contra a democracia, sempre tem declarações contra a democracia, declarações que vão contra os direitos humanos, e aí eu fico pensando se ainda assim vale a pena dar voz a essas pessoas, reproduzir esses discursos nas reportagens, nas matérias, porque eu fico pensando que talvez isso possa ter um efeito muito ruim nas pessoas, né, principalmente nas redes sociais, que as pessoas acabam, né, gritando, falando todo tipo de coisa, e a gente tem aí um Bolsonaro que toda semana fala todo tipo de impropérios que, né, tem um efeito devastador nas pessoas. Então eu fico pensando se ainda assim vale a pena seguir essa regra, ou quando não, ou o que fazer para equilibrar isso, de ouvir os dois lados da história. Eu acho que a gente tem que sempre, e eu já defendo isso há muito tempo, principalmente, assim, comecei a defender isso de maneira muito forte, por exemplo, com a questão do clima, né? Muito antes do bolsonarismo. Porque, se você for pegar lá na origem, são os mesmos grupos, e a mesma estratégia, e são os mesmos agentes, né? Que são os negacionistas do clima, viraram os negacionistas da pandemia, e são os pró-armas, o pró-Deus e contra a vida, né? Pró-Deus e a favor da morte, e aquelas coisas. Bom, you know the picture. Você não pode equiparar um cientista com um charlatão que fala impropérios, que fala... Você não pode comparar vacina com chá de picão, sabe? Não tem equivalência. Assim como não tem equivalência você pegar o que dizem 3.000 cientistas do painel do clima da ONU com o que diz um maluco só porque tem emprego na Unicamp, que a única coisa que tem publicada é um trabalho num congresso em Alta Paulista, não sei onde. Não tem equivalência, não é o outro lado. O outro lado tinha que ser 3.000 cientistas com estudos fortes, revisados, que contradizessem, né? Para a gente poder até ver, opa, como é que você chega a resultados diferentes. Não é equivalente. E da mesma forma, assim, se você defende a vida e a ciência, o outro lado é o crime. Não é um outro lado equivalente, o outro lado é um crime. Não que os cientistas não errem, eles erram. A gente erra, os cientistas erram, se corrigem, voltam. O processo científico é você contestar as verdades que a ciência apresenta e tal. Não, tem todo um... né? Mas, enfim... A gente ainda toma Novalgina quando está com dor de cabeça,
porque é um remédio comprovado e tal, né? Você não vai para a rua inventar uma coisa cada vez que alguém tem uma dor de cabeça. Eu acho que, assim, a ampliação dessas vozes, eu acho que demorou muito a cair a ficha para a gente de que a gente estava diante de um método que cria uma barulheira tão grande, que tenta forçar a gente a fechar os ouvidos e se alienar e deixar que a boiada passe. Isso é um método. Eu acho que nós, como sociedade, nós, como imprensa profissional, então, assim, a gente demorou a entender. E hoje, assim, eu vejo que está sendo muito menos ampliada, né? Foram colocados alguns limites, né? E quando você chega assim, uma vergonha maior do que numa pandemia, você está no quarto ministro da Saúde e você não ter uma divulgação correta, confiável, do número de mortos e de infectados, que tem que o jornalismo cuidar disso. Então, assim, eu acho que a gente está... Eu acho que talvez pudesse ser mais forte, mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho decente nesse ponto, sabe? Acho que a gente está fazendo um trabalho decente. E eu estou gostando de ver também a relevância que as mulheres jornalistas têm tido nesse processo, né? É um negócio incrível. As mais atacadas. As mais atacadas, e as que conseguiram os maiores furos, né? Que conseguiram abalar, né? Essa crença, né? Esse dogma que existia, né, que foi se destruindo, né? São as que tiram o cara do sério, né? É mulher. O cara fica doido quando a mulher fala dele, não tem jeito. Quando o cara é machista, tomar uma paulada de uma mulher é horrível. Isso me lembra, sabe o quê? Sabe as mulheres curdas que formaram seus exércitos, né? Isso. Quando elas conseguiam, elas tinham lá, né, a sua força de resistência, né, todas as tropas femininas, e quando elas matavam um integrante do exército islâmico, elas gritavam bem alto, aquele para que lá do outro lado todos soubessem que foi uma mulher que resistiu. Muito bom. Porque a derrota ficava com um peso maior, né? Muito bom, muito bom. Gente, acho que é isso, né, Dani? Eu não vou nem fazer a minha, porque acho que foi bem contemplada nas respostas que a Sônia deu. Adorei as perguntas também. Também, foi legal. Legal o papo, gente. Gostei. Geral, né? Eu vou abrir o plano aqui, galera. De maneira geral, acho que a gente teve uma super aula, né, Demore? A Sônia foi demais. Extremamente generosa em estar conosco essa noite. A gente está se aproximando de 1h30 desse papo. É impressionante o quanto alguém que a gente cresceu, né? Eu cresci vendo a Sônia Bride na televisão. Já tem 18 anos, Sônia, dando aula na universidade, mas eu cresci, posso dizer isso, cresci te vendo em Santa Catarina, no Rio, em vários lugares do mundo. Quer dizer, do meu prazer como professor de jornalismo, de poder escutar. Obrigada. Porque a gente tem, acho que um sinônimo de rejuvenescimento, que o Demore fez uma provocação a mim no início da live, eu quero responder o direito de resposta, é o seguinte: a gente é jovem, Demore, que a gente aprende com pessoas como a Sônia. Você não é mais jovem, Daniel. Faz tempo que você não é mais jovem, Daniel. Eu não me importo com as tuas provocações. Sônia, então eu quero te agradecer muito. A gente está aqui contigo há 1h40. Começamos oficialmente a 1h30, né, com o resto das pessoas. A escola está muito honrada de ter a ti como a primeira madrinha das nossas turmas. Foi uma aula. Eu quero muito te convidar para que em outras ocasiões tu possa estar conosco. Sempre que a tua agenda te permitir, por favor, esteja conosco. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu agora ao vivo, todos os nossos alunos, mais de 100 alunos que nós temos, que vão te ver depois
na íntegra e nos recortes que a gente vai fazer, eles vão se render à grande sabedoria que tu pôde compartilhar conosco aqui. Então, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar conosco. Gente, obrigada pelo convite. Obrigadão, Sônia, demais. A gente vai se falando, tá? Mas tá aqui o meu agradecimento público. Legal. A galera adorou. Obrigadão. Até mais. Só chamar. Valeu. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.